Olá, meus irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro e tenho a honra de conversar nesta tarde com o meu querido amigo, irmão, apóstolo Emerson Casburgo, aqui da Igreja Pentecostal Palavra da Fé, em Paranaguá. E para nós é um prazer receber você que está assistindo e participando conosco aqui desse bate-papo no canal A Verdade em Destaque e também no canal da Igreja Pentecostal Palavra da Fé. Apóstolo Emerson, muito bem-vindo ao nosso bate-papo sobre a unidade da igreja. E eu sei que o irmão tem muitas considerações a fazer, muitos pontos a observar a respeito deste assunto tão importante, tão relevante. Então, as suas considerações iniciais para os nossos amigos e irmãos aqui dos nossos canais no dia de hoje. Shalom, meus queridos. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite muito amável do pastor Alessandro, um grande amigo de caminhada. Falando um pouquinho a meu respeito, eu e minha esposa fomos ordenados juntos no ano de 1999. Já fazem 21 anos que nós somos pastores e pastoreamos aqui na cidade de Paranaguá. A Igreja Pentecostal Palavra da Fé foi a segunda igreja que nós pastoreamos. E aqui nós tivemos os nossos filhos, aqui nós nos casamos, aqui tivemos os nossos filhos e aqui nossos filhos estão no altar do Senhor conosco. E eu me lembro que na minha ordenação, o texto da minha ordenação foi Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 44, que diz: "E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum." Então, não há como não pensar na unidade da igreja alguém que foi ordenado e que tem como texto mater esse, né? E não é à toa que nós temos sido discipulados por muitos anos, né, apóstolo Emerson, aqui em Paranaguá, por uma outra figura muito importante, muito especial, muito relevante para a cidade, para a região, para todos nós, que é o apóstolo Jair do Espírito Santo, que deu início, né, ao nosso grupo de unidade de pastores, que já caminhamos juntos há mais de 10 anos aqui na região do litoral paranaense, e tem sido conhecido como apóstolo da unidade, né? Eu me lembro de é muito contundente para mim, porque numa determinada ocasião em oração, eu orava pela vida do apóstolo Jair e pela tua vida também. E o Senhor falou claramente comigo a respeito do apostolado de vocês, nós que cremos aí nos dons de ascensão de Cristo, né, nos 5 ministérios, como presentes e ativos em meio à igreja, em meio ao corpo de Cristo ainda hoje. E o Senhor me falou claramente sobre o apóstolo Jair ser alguém separado por Deus para trabalhar com a unidade da igreja na cidade de Paranaguá, e você ser alguém separado por Deus para trabalhar especificamente na área dos relacionamentos, né? Que eu sei também que é uma outra área que o Espírito Santo tem te tornado expert, né? Muito bem. Eu acredito que um dos aspectos mais importantes dessa compreensão da importância do papel da unidade da igreja está no fato da unidade ser algo que vai nos ensinar a viver com as diferenças. Como que você enxerga essa questão aí da diversidade? Será que existe diversidade na unidade? Será que essa diversidade é algo, vamos dizer assim, que afasta ou um elemento que atrai? Como que você vê essa questão, apóstolo Emerson? Na verdade, eu acho que a diversidade, ela faz parte, é um elemento, é um ingrediente da unidade, né? A unidade não é uma somatória de números iguais, mas é uma somatória de números diferentes.
E a gente vê isso de forma natural na vida da igreja, quando Deus decidiu, eu tomo muito como exemplo, quando Deus decidiu que o homem deveria ter por companheiro um outro ser que não era igual a ele. Então você vê, já desde o livro de Gênesis, no Éden, Deus teve a oportunidade de entregar a Adão alguém igualzinho a ele, uma cópia exata de Adão. Mas Deus decidiu fazer alguém diferente no seu formato, alguém que me parece que é uma mensagem de Deus dizendo para nós, olha, você em si mesmo, do jeito que você é incompleto e você precisa de um outro ser diferente de você, que muitas vezes pensa como você de forma diferente, anda como você anda, mas tem trejeitos diferentes, nuances diferentes, né? E aí surge a mulher que completa aí o homem. Você vê que se você coloca um homem e uma mulher biologicamente ambos um do lado do outro, você vê que as diferenças entre os dois são nítidas. As ênfases ministeriais dentro do casamento, dentro da família, dentro da casa, inclusive no seio da igreja, são diferentes. Mas apesar dessa diferença entre o homem e a mulher, Deus vai dizer lá no capítulo 2 de Gênesis, ele vai dizer que eles deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher, tornando-se ambos uma só carne. Quer dizer que mesmo eles sendo diferentes, ainda assim, Deus, em sua infinita sabedoria, ou seja, isso é bem complexo, não é simples, é extremamente complexo. Quem é casado sabe que o casamento é complexo, né? Casamento é uma arte. É uma arte, exatamente. Um milagre. Um milagre também. Então, é extremamente complexo. Então, a unidade, assim como o casamento, ele é de uma tecnologia celestial extraordinária. Muita gente não consegue compreender que isso existe, querem simplificar as coisas. Eu até acho que, na tentativa de simplificar, a gente acaba perdendo muita coisa boa daquilo que Deus colocou para a gente. E, às vezes, perdendo até essa essência. Por isso a gente vê tanta gente hoje se separando, tantos ministérios se dividindo, tantos mestres e discípulos se afastando em dado momento, porque não entenderam a complexidade que existe nessa coisa do casamento, não é? Sim. Poderíamos dizer, então, que assim como os opostos se atraem, os diversos se completam. Não seria isso? Sim, sim. É mais ou menos isso. Porque eu vejo muito também as pessoas confundindo unidade com união. Eu acho que há uma diferença aí, sabe, apóstolo Emerson? Eu penso união mais ou menos assim como pode ser um grupo de pessoas reunidas, juntas, mas não necessariamente com as mesmas motivações e com os mesmos propósitos. Sim. Eu vejo unidade mais pelo aspecto de ter as mesmas motivações e os mesmos propósitos. Já a união, imagino eu, que seja uma coisa assim, vamos dizer, mais circunstancial. Né? Eu posso me unir a este ou aquele, ou estar dentro de um conjunto, vamos dizer assim, mas não necessariamente ter o mesmo propósito. Né? Vamos dar um exemplo para tornar mais claro o que eu estou tentando transmitir aqui. Eu posso, por exemplo, estar dentro de um transporte coletivo, naquele determinado momento ali, naquela circunstância, naquele trecho em que eu estou sendo transportado, eu estou em união com as outras pessoas dentro do mesmo veículo, mas isso não significa necessariamente que eu estou em unidade, porque um vai descer numa parada, outro vai descer em outra, outro pegou um ônibus com um propósito, outro com outro propósito. Então eu vejo que nós não podemos confundir a união com a unidade. O que você pensa disso? Eu penso exatamente a mesma coisa que você. Observe o seguinte,
Quando eu entendo o conceito de unidade, eu não entendo apenas que eles compartilham partes da sua vida, mas eu entendo que eles Sim. compartilham toda a sua vida. Quando Jesus vai... Unidade tem mais a ver com completude, né? Isso. Até porque, quando Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele vai dizer ao Pai que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia. Ali Jesus Cristo estabelece um tratado para nós. Se eu admitir que unidade é possível no meio de pessoas que tenham propósitos diferentes, interesses diferentes e que não compartilham tudo, então eu preciso admitir que o pai e o filho, ele não compartilhava tudo e tinham propósitos diferentes. E é claro que a base do cristianismo seria retirada e nós teremos com os pés para cima. Sim. Tanto é que a Escritura diz também, com relação à igreja primitiva, é uma das passagens mais contundentes, né? Que era o coração e a alma da multidão dos que criam no Senhor. Tem uma palavra grega que é muito interessante, que é a palavra homotumadon, significa unidos em uma mesma fúria. E essa palavra ela é usada muitas vezes no Novo Testamento quando ela fala dessa unidade de coração que os nossos irmãos primitivos possuíam e nela andavam. Pensa comigo um pouco. A proposta de Cristo em vir nos reconciliar com o Pai era que nós estivéssemos nele e no Pai ao mesmo tempo, uma vez que estivéssemos nele, porque ele está no Pai. Ok? Sim. Não tem nenhum pedacinho de Jesus fora do Pai e não tem nenhum pedacinho de nós. Se houver um pedacinho de você fora do Cristo, você, na verdade, nunca foi dele. Ou Cristo, o sacrifício de Cristo, ele não é um meio sacrifício. O Pai deu todo o Filho para nós. Então, o processo soteriológico de salvação exige que quem se entrega dessa mesma forma, quem se entrega também a sacrifício, nesse sacrifício, precisa da mesma forma se entregar por completo, se entregar por inteiro, sem reservas. Quando na verdade eu começo a pensar de que eu posso viver uma vida com um propósito diferente do meu irmão, uma cabeça diferente do meu outro irmão, eu de repente fico imaginando o seguinte, da seguinte maneira: olha, o que para o meu irmão pode ser uma prioridade, para mim pode não ser uma prioridade. E aí é que reside o problema de tudo isso. Porque nós confundimos unidade com essa ideia de união que tu até colocou. Por quê? Como é que fica isso explicitado? Se você tiver um problema no teu dedo mindinho, lá do pé, e você sair na rua para caminhar, o cérebro vai mandar um comando para todos os músculos do teu corpo, dizendo: para tudo que você está fazendo, porque o dedo mindinho do teu pé está com problema. O dedo mindinho do teu pé pode enxergar, lá de baixo ele enxerga a tua cabeça de uma maneira bem diferente da qual enxerga a tua mão quando ela vê a tua cabeça. Ok? Existem várias maneiras de enxergar Deus, de interpretar Deus, de ver Deus. Mas com relação ao compartilhamento do propósito de vida, isso é prioridade. Todo o corpo precisa parar se um pedacinho do corpo tiver com problema. E não é isso que às vezes a gente vê. O conceito de união, ele existe só quando ele beneficia as pessoas a se reunirem, a estarem juntas, quando tudo vai bem. Mas é justamente na adversidade, quando de repente a tua igreja fica numa esquina e a igreja do irmão fica numa outra esquina, e a tua igreja vai bem e a igreja do irmão está quase fechando, e aí a gente é testado nesse princípio. Se eu vivo um princípio de unidade ou eu vivo um princípio de união.
No princípio de união, não. Cada um vê Deus do seu jeito, e aí a gente vai tecendo várias justificativas. Deixa Deus tratar com ele. Sim. Eu queria saber, se fosse o teu pé, se você deixaria cortar, né? Várias justificativas que vão dando espaço para várias igrejas dentro da igreja. Exatamente. E existem até aqueles que ficam felizes com isso. Todos nós deveríamos, eu entendo assim, é um ponto de vista do apóstolo Emerson. Sim. Todos nós deveríamos chorar e pedir perdão a Deus e nos arrepender cada vez que uma igreja na nossa cidade, ela fecha suas portas, cada vez que um pastor deixa a nossa cidade. Do mesmo jeito que nós deveríamos fazer a mesma coisa quando um membro do corpo de Cristo se desvia, se afasta. Sim. Nós estamos vivendo um princípio de corporativismo. Sim. E não um princípio... Até mesmo devido a essa visão empresarial que tem entrado muito no meio da igreja, né? De repente, nós temos visto por aí a nossa teologia, vamos dizer assim, sendo muito modelada por essas ideias do mundo empresarial, do mundo corporativo. Embora muitas ideias do mundo corporativo sejam boas, até aproveitáveis, porém, a igreja não é como uma empresa, ela não é uma mera organização, ela é um organismo vivo e um organismo espiritual. Portanto, os princípios que a regem são completamente diferentes, não é verdade? E você estava falando aí, eu estava pensando no seguinte, né? Então, não basta estar na igreja, nesta ou naquela outra igreja. É necessário estar no mesmo espírito, sermos um com ele, e se somos um com ele em Cristo Jesus, seremos também um com o nosso irmão, um com a nossa irmã, um com aquele outro ministério daqui ou de lá, enfim, né? Entendendo que as nossas diferenças, elas não devem nos separar, mas sim nos completar. Porque naquilo que o outro é diferente de mim, ele pode me completar em algo que me falta. E naquilo que eu sou diferente do outro ministério, eu também posso dar a minha contribuição completando, não é mesmo? Aí é que mora o segredo. O apóstolo Paulo, ele vai falar da diversidade dos membros do corpo de Cristo, botando exatamente cada membro no seu lugar com a sua função diferente. Eu acho que talvez a gente tenha se perdido quando todo mundo resolveu executar a mesma função. Quando o pastor acumulou nele sozinho todas as funções. E nós tivemos um pastor multitarefado. Nós tivemos um homem-banda. Antigamente, né, se falava muito isso. Né? O homem-banda é o homem que é o pastor que está lá na porta, que ao mesmo tempo toca guitarra, ele canta, ele grava CD, ele escreve o livro, ele prega, ele viaja, ele visita, ele fazia tudo. E ele começou a acumular os 5 ministérios. Ele era profeta, ele era mestre, ele era apóstolo, ele era pastor, ele era evangelista. Fazia tudo, e isso era muito cômodo, porque era muito cômodo, porque isso centraliza poder. Isso centraliza... A nossa geração pegou muito isso, a nossa geração ministerial sofreu muito isso. Isso é verdade. É verdade. E aí a gente tem, como eu já ouvi você falar há um tempinho aí atrás, aí a gente tem a tal dos grandes homens de Deus. Sim. Quando na verdade a gente deve ter um grande Deus num homem, não é verdade? Sim. Então essa ênfase invertida. Isso. Então talvez a gente tenha se perdido aí. Quando de repente a gente concentrou todas as funções dos 5 ministérios lá de Efésios em uma única pessoa, dentro da igreja. E transformamos essa única pessoa dentro da igreja, por muitas vezes, em um verdadeiro gestor de tudo. E hoje a gente paga caro por isso, porque nós temos aí uma geração de pastores
que está se suicidando, uma geração de pastores que está morrendo, uma geração de filhos de pastores que não estão querendo dar continuidade ao ministério pastoral do seu pai, porque viram seu pai passar por muita coisa, pastores que faziam de tudo, e tudo que acabavam fazendo não tinha uma qualidade em tudo, eram mais ou menos em tudo. Sim, priorizando a quantidade em detrimento da qualidade. E eu não sei até onde isso arrancou de nós as asas que nos fariam decolar em alguns projetos e planos de Deus para a nossa geração. Eu fico imaginando, pastor, sim, no domingo, e eu queria que você que está me ouvindo, imaginasse agora o que eu vou te propor. Um mito da caverna contemporâneo. Olha o que eu vou te propor. Imagine só que no domingo, todo mundo saísse da caverna no domingo à noite e fosse para um único lugar na tua cidade. Mas não fizesse isso apenas em um domingo do ano, mas fizesse isso em todos os domingos do ano. Sabe aquele negócio que acontece na Marcha para Jesus? Acontecendo sim, todo domingo? Você já imaginou que coisa tremenda? Você já imaginou? Eu tive a oportunidade de participar de algumas marchas para Jesus, onde eu via nos prédios pessoas que ainda não tinham aceitado Jesus como Salvador, mas que elas eram tocadas e elas colocavam a mão na posição de receber, para receber orações da gente. Imagine só, todo domingo, aquela multidão de pessoas convergindo para a maior praça da cidade, para o maior centro de eventos da cidade. E ali, vários pastores, vários evangelistas, vários apóstolos, vários mestres atendendo a igreja. Todo mundo vivendo em comunhão. Olha o peso da influência dessa igreja nessa cidade. Certamente a cidade seria tocada e a comissão seria rapidamente cumprida. Que é o que acontecia na igreja primitiva, né? Nós não tínhamos várias igrejas, vamos dizer assim, em termos de uma separação na cidade, né? Mas nós tínhamos uma igreja da cidade que funcionava em várias congregações e cada uma dessas congregações cumprindo o seu papel no corpo. E não é à toa que, devido a isso, então, eles acabaram evangelizando, se não todo mundo, a maior parte do mundo na sua geração. Algumas pessoas já me disseram, olha, apóstolo, mas isso daí, quando isso acontecer, a besta vai vir e tal. Meu irmão, não confunda as coisas. Nós estamos falando de unidade, de uma única igreja, não de uma única pessoa governando essa igreja. Nós não estamos falando de uma personalidade, nós estamos falando de um caminhar orgânico. Então não tem nada... Não confunda a eclesiologia com escatologia, né? Exatamente, não confunda. Escatologia é outra coisa, a doutrina do fim das coisas. Então, é assunto para outro bate-papo. Exatamente. Porque o que mais as pessoas têm medo quando vem, de repente eu tenho alguns amigos que fazem isso. Eu já tive amigos que de repente num culto de domingo, todo o rebanho dele foi congregar, foi entrar em koinonia, em comunhão com os irmãos que estavam ali na outra esquina. Sim. E isso foi muito saudável, né? A gente teve a oportunidade de observar o resultado prático disso em loco, né? Quando essas coisas aconteceram. E não foi nocivo, não, foi muito saudável para o rebanho, né? E ninguém perdeu a sua identidade ou abandonou sua congregação, pelo contrário, né? Passaram até a valorizar mais a sua igreja local, porque perceberam que a sua igreja local se tornou uma igreja mais aberta, mais inteligente. É o princípio bíblico, é melhor serem dois do que um. Tudo aquilo que é feito no corporativo sempre terá mais representatividade, mais força, mais rapidez, mais eficácia. Isso é inegável. Eu vou dizer aqui, não sei se vai agradar a todos, mas quem sabe é uma reflexão. Sim. Quem sabe a gente se perdeu quando começamos a fundar algo
que já estava fundado há muito tempo. Sim. Quando o homem entrou nesse negócio e começou a ocupar o lugar de Cristo no meio da igreja, essa coisa antropocêntrica do culto ao homem, né, do culto ao fundador. O fundador tem sua honra. O irmão que começou tem sua honra, assim como o apóstolo Paulo tem a sua devida honra por ter iniciado o evangelho de Cristo aos gentios em cada uma daquelas igrejas. Mas em nenhum momento eu vejo um texto bíblico dizendo, ó, Paulo, nosso fundador, Pedro, nosso fundador, Timóteo, nosso fundador. Aquele saudosismo, né? Exatamente, porque essa coisa fez com que pessoas elas amassem mais a denominação, vamos falar assim, né? Vou abrir, por isso que eu disse que eu não sei se eu vou ser agradado, vou ser agraciado por todos os comentários, mas talvez a gente não tivesse esse tipo de coisa que a gente tem hoje, onde a gente vê gente amando mais a denominação do que a igreja eclesiológica de Cristo. Sim. Amando mais a parte e perdendo de vista o todo. Exatamente. Para você ter uma ideia, né? Cada um de nós se depara com esse tipo de coisa. Nós somos muitas vezes capazes de festejar todo tipo de coisa na igreja. Todo tipo de coisa. Sim. E o mais interessante disso é que daí tem o aniversário das igrejas. Sim. Que, na verdade, nunca existiu as igrejas. O que existe é a igreja. A igreja. E qual que é o aniversário da igreja? O aniversário da igreja é um. Só que, de repente, a gente comemora vários aniversários. Está todo mundo comemorando o aniversário da igreja aí. Né? O ano inteiro. E todo mundo é convidado para ir nesse aniversário. Isso daí demonstra o quanto nós, talvez, nos afastamos do tema central da unidade. E por que é tão difícil hoje de pastores caminharem juntos? Hoje nós estamos passando por uma séria dificuldade, onde a gente está vendo pastores morrendo, se suicidando, pastores abandonando o seu casamento, pastores abandonando o rebanho. Não é pequeno o número de pastores que desistiram de ser pastores. É verdade. Quando você conversa com eles, você descobre que eles estão caminhando sozinhos. Eles conseguiam se sentir sozinhos em uma multidão convencional. Sim. Sozinho em meio à multidão. Exato. Veja bem, eu não sou contra a convenção, eu não sou contra o número grande de templos. Não é isso. Veja bem, não estamos falando de algo palpável, nós estamos falando de algo vivenciável, de algo pensável, de um conceito. Sim, entendendo também que o tema do nosso debate aqui, né, apóstolo Emerson, não é criticar nem atacar ninguém. São opiniões pessoais nossas, algumas reflexões com o intuito de levar as pessoas a raciocinarem a respeito desses aspectos, desses assuntos. Voltando ao início do modelo de unidade, se alguém perguntasse para mim, como tu vê, me dá um exemplo de unidade. Eu dizer, unidade, como deve ser a unidade? A unidade deve ser como é o teu casamento. Pensa bem no teu casamento. Se tua esposa que está do teu lado, ela ficar doente, como é que você fica? Você para tudo que você está fazendo e vai atender ela. Sim. Se uma igreja na nossa cidade fica doente, nós temos que parar tudo que nós estamos fazendo e ir atender ela. Tanto é que o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, ele é expressado nas Escrituras através da figura do casamento, da aliança. Exatamente. É o modelo mater de eclesiologia. Aí pensa bem, se de repente a tua esposa precisa de dinheiro para pagar uma dívida dela, uma conta dela. Você que é casado há bastante tempo, pastor, fica sem pagar o cartão de crédito da sua esposa para ver o que lhe acontece. O que será que aconteceria se você não pagasse o cartão de crédito da tua esposa?
Você já imaginou? Então, hoje, nós temos irmãos endividados, nós temos igrejas passando por dificuldades de aluguel, de construção, de N situações. Sim. E, ao mesmo tempo, nós temos ao lado, nós temos atrás, na frente, no bairro, na cidade vizinha, grandes corporações com gigantes templos. Sim. Com muitas vezes recursos parados, imóveis até fechados, e aquilo ali está lá, né? Coisa que não tem a ver com esse casamento. Não tem a ver com o conceito bíblico de igreja. Eu me preocupo muito com relação a isso. Isso é um ponto de vista meu, isso é pessoal. Sim. Mas eu compartilho também das suas preocupações. Meu querido apóstolo Emerson, a conversa está boa, mas nós já vamos precisar estar encerrando. E eu acredito que já surgiu aqui o gancho para várias outras conversas, né? Como 5 ministérios, eclesiologia, escatologia. Então, vocês, amigos, irmãos e irmãs que estão assistindo aí os nossos canais, né? Continuem ligados, né? Porque muita coisa boa vem pela frente. Apóstolo Emerson, suas considerações finais para nós irmos já concluindo aqui o nosso bate-papo. Eu queria concluir com o final do texto de Atos 2:44. Tinham tudo em comum. Gostaria que você refletisse sobre isso. Olhasse, porque é muito fácil nós olharmos para o irmão que está sentado ao nosso lado no domingo e olhar e comparar e ver se eu tenho tudo em comum com ele. Mas a minha pergunta é, olhe para os irmãos da tua cidade e pergunte para você mesmo se você tem tudo em comum. Se tudo que é teu é dele e tudo que é dele é teu. Porque ter tudo em comum é o sintoma daqueles que creem. Porque todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se você não tem tudo em comum, é porque há algo errado na tua maneira de crer, na tua forma de crer. Avalie bem esse texto, pense bem sobre isso. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Pastor, muito obrigado pelo convite. Amém. Eu que agradeço, apóstolo Emerson. E lembrando também, mais uma vez, meus amigos e irmãos, não esqueçam, né? Curtam, comentem, compartilhem e inscrevam-se, tanto no canal da Igreja Pentecostal Palavra da Fé, como também no canal A Verdade em Destaque. Este foi o apóstolo Emerson Casburgo, eu sou o professor Alessandro Ribeiro e até o próximo bate-papo. Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos, um abraço apóstolo, em nome de Jesus. Amém, amém.